Fala, caríssimos e caríssimas, tudo bem? Mais um tema importante agora de história do Brasil para a sua prova da UEL, tá? Só aqui no Curso Saber, nós aí com essa preocupação em trazer um conteúdo extra, suplementar aí para vocês, tá bom? Gente, tema de história do Brasil de hoje, ditadura civil-militar. Ditadura civil-militar. Vivemos um contexto polarizado, e isso é fato, tá bom? Porém, esse é um tema muito caro à prova da UEL. E nós aqui no Curso Saber, nós sempre priorizamos por uma análise pragmática e direto ao ponto, no sentido de que nós dialogamos com cada banca, com cada especificidade, com cada particularidade, com cada visão, tá bom? Eu sei que esse é um tema que muitas vezes divide opinião, e a gente tem na grande mídia, e até mesmo em certa produção jornalística, uma divisão de ideias quanto a como procedeu e como ocorreu a ditadura civil-militar no Brasil, tá bom? Dito isso, feito esse esclarecimento, eu quero que você saiba que, para além de perspectiva política, quando a gente trata esse tema aqui, a gente trata ele com seriedade pensando na sua banca, tá bom? Então é essa análise que eu vou fazer, certo? Pensando na banca da UEL e pensando como esse tema é visto por ela. Não é uma visão pessoal desse ou daquele professor, beleza? Então, você tendo ciência disso, vamos analisar esse tema agora, beleza, gente? Então é o seguinte, ditadura civil-militar. Aqui a gente tem algumas imagens que refletem... Ops! Perdão, gente. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Canetinha. Foi. Caneta. Aqui. Legal. Agora sim. Seguinte, gente. Aqui a gente tem, né, algumas imagens interessantes que mostram imagens clássicas da ditadura, né? Manifestação. Essa é uma foto de 1968 de estudantes ali em São Paulo pedindo, né, trazendo uma crítica ao ato institucional de número 6, né? Então trazendo ali também uma crítica ao ato institucional número 5, ato institucional número 3, né, que foram mecanismos jurídicos para manutenção da ditadura militar no Brasil. Tá? Então a gente vai tratar alguns elementos que são centrais e geralmente as provas, não só a UEL, mas uma federal, uma UEM, geralmente gosta ali de trazer quando aborda o tema ditadura militar. Tá? Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto da ditadura civil-militar no Brasil. Ele é, como a gente vê no nosso slide aqui, ele é um contexto relacionado internacional ao que a gente chama de Guerra Fria, tá? Era a dinâmica global da época. Então eu tinha uma Guerra Fria, eu tinha também uma polarização. Esse era o contexto do Brasil, tá? Quando o golpe aconteceu em 1964, tá? Se a gente pega os países da América Latina como um todo, sofreram também intervenções militares e uma ruptura, uma quebra nas democracias. Eu posso dar o exemplo do Chile com o general Pinochet, por exemplo. Eu posso dar o exemplo da Argentina, que teve uma ditadura extremamente sangrenta, com os chamados voos de la muerte, né, com o general Videla. Eu tive o general Stroessner no Paraguai. Então eu tive a ditadura no Uruguai, só para não alongar muito, um processo de ditaduras civis militares, e elas sempre muito chanceladas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vivia um mundo e um contexto de Guerra Fria. Ora, na década de 50, uma ilha a um pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos tinha se tornado o quê? Né, uma ilha socialista. Estou falando de Cuba. Então essa polarização, né, e por consequência a criação de regimes antidemocráticos, seja a esquerda e a direita, não é esse fenômeno ele de ruptura democrática, ele não é uma particularidade do Brasil. Ele ocorria como um todo, porque faz parte do contexto, tá bom?
de Guerra Fria. Então eu não consigo, e que nós já vimos nas aulas, vocês viram comigo aula passada, inclusive, a gente estava falando um monte sobre Guerra Fria, tá? Então eu não posso desvincular, tá, a ideia da ditadura civil-militar desse mundo polarizado. Slide pra gente, fazendo um favor, Luiz, obrigado. Anticomunismo, né, Guerra Fria, a gente estava no Brasil passando por um momento de polarização política e reformas de base. O presidente, à época, deixa eu despoluir esse nosso quadro aqui agora, eu vou pegar a borracha, ó, ops, pera aí, gente. O professor de história é meio ruim com tecnologia, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Contando para vocês, né? À época, o Brasil vivia um contexto de polarização política. E o presidente, nesse contexto de pré-golpe, era o presidente Jango, tá? E o Jango... agora foi. E o presidente Jango, ele era favorável a algumas reformas de base. Taxação de grandes fortunas, reforma agrária, pautas que elas eram vistas à esquerda, e gerou-se toda uma comoção, uma polarização cada vez maior no Brasil, que já desde 1954, ou seja, 10 anos antes do golpe, com a morte de Getúlio Dornelles Vargas, passava por altos e baixos na política, tá? Além de uma crise econômica muito grande, o Brasil vivia um fenômeno que ainda vive um pouco, que é o fenômeno da inflação, ou seja, a elevação constante dos preços dos bens de consumo, tá bom? Então esse era o contexto geral antecedente ao golpe. Bom, quando a gente fala da ditadura civil-militar, se atenham ao conceito que eu estou usando, civil-militar. Ela contou com apoios de significativos setores da população, sobretudo de classe média, da população civil. Então os militares, eles são força ativa do golpe que ocorreu em 64, lá, né, no 1º de abril. Porém, muito importante ressaltar para vocês que, repito, setores da classe média, eles também tiveram envolvimento na consolidação do golpe civil-militar. Então, apoio de parte da população, setores como Igreja Católica, Ordem dos Advogados Brasileiros, tá? São instituições, são grupos que foram fundamentais, né, na captação da opinião pública das pessoas. Os militares, como eu disse, foram força ativa do golpe. Se eu pego todos os presidentes, eles eram ali basicamente, né, durante a ditadura de 64 e 85, militares. A expectativa de boa parte dessas pessoas, como está aqui no nosso slide, ó, a expectativa, ela era o restabelecimento da ordem e a volta da democracia, tá certo? Esse era, de fato, o objetivo ali deles, tá bom? Aqui a gente tem uma foto do nosso primeiro presidente da República, né? O presidente Castelo Branco, tá? Que ele era considerado ali um moderado à época, né? Ele não era nem do grupo Linha Dura e nem do grupo denominado Sorbonne, que eram aqueles militares que acreditavam que o poder uma hora deveria voltar ao poder à população civil. Ele era um cara ali mais equilibrado, então ele foi escolhido como o primeiro para assumir a presidência do Brasil. Pois bem, gente, isso aqui era o que eu queria trabalhar, isso aqui é a cereja do bolo, é assim a cerejíssima do bolo, puro creme do milho verde, tá? Esses mecanismos aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. Eles são sine qua non, necessários para vocês entenderem de fato a estrutura, tá, da ditadura civil-militar, beleza? Para vocês entenderem a estrutura da ditadura civil-militar. Como assim, professor? Já foi a época, gente, que caía nome de presidente em prova. Não precisa ir longe. Se você é um aluno minimamente atento, você já resolveu o exercício e percebeu... Não,
Eu vou falar um negócio pra vocês, hein, Luiz? Eu vou falar a verdade, não precisa ser nem minimamente atento. Basta vir na aula do saber. Porque a gente faz o quê, Luiz? A gente resolve exercício toda aula. E toda aula eu mostro pra vocês o quê? Se fosse aluno que não é meu, eu falaria diferente. Mas como você já é aluno, tem selo saber de aprovação, você sabe como que é. É o seguinte, cara. Data e nome já foi a época. A prova quer que você compreenda o contexto, que você entenda o que aconteceu. E os mecanismos da ditadura militar é a cereja do bolo, é o que geralmente cai na prova, tá? Então, são 4 mecanismos. E eu quero que vocês entendam os 4 para a gente sair daqui feliz. Primeira coisa, centralização do poder no executivo. Nós sabemos que na Constituição nós temos ali 3 poderes atualmente, o executivo, o legislativo e o judiciário. A teoria dos 3 poderes do Barão de Montesquieu é utilizada na nossa Constituição hoje com o mecanismo de freio e contrapeso, não é mesmo? Então na ditadura militar eu vou ter uma consolidação maior na figura do executivo, tá bom? E essa centralização ela vai se dar pelas vias legalistas. O que isso quer dizer? Aprovação de atos institucionais, ou seja, a ditadura militar ela vai trabalhar dentro da legalidade. Professor, mas teve tortura, teve desrespeito à dignidade humana, à condição humana, enfim, tratados internacionais foram desrespeitados por atores da área de segurança pública. Eu sei disso tudo. Tá? Mas, via de regra, a ditadura ela agia dentro da legalidade. Por exemplo, não tem habeas corpus para preso político, então eu posso prender o cara e manter ele preso por tempo indeterminado se ele é um prisioneiro político. Tá dentro da lei. Tá? Então, eles faziam esse tipo de coisa para permitir o quê? Né, o exercício e a manutenção da ditadura no Brasil. Então é por isso que alguns historiadores chamam a ditadura militar no Brasil de uma ditadura legalista, porque ela, né, moldava os mecanismos jurídicos para sua atuação. Tela cheia para a gente, Luiz. Centralização do poder pela via legalista, fortalecimento do poder executivo, tá? Esse mecanismo legalista que eu trouxe para vocês, ele era feito a partir dos atos institucionais, conhecidos como AIs, tá? AI1, AI2, AI3, então toda vez que você vê esses termos é referente a isso. Bipartidarismo é uma outra característica. Atualmente no Brasil, não sei se tem mais ou menos, última vez que eu vi, tinha 46 partidos políticos. Talvez enquanto eu e o Luiz gravamos essa aula aqui, estão criando mais um. Tá? Mas fato é o seguinte, que na época da ditadura militar foi permitido 2 partidos políticos só. Por isso que é uma questão que cai muito em prova. Na ditadura militar, quando a prova não quer polemizar muito, ela faz assim, na ditadura militar nós tínhamos bipartidarismo, tá? Somente 2 partidos políticos. O partido Arena, que é o Aliança Renovadora Nacional, que era o partido, olha o nome dele, vamos ver com calma, Aliança Renovadora, renovação do Brasil, da nação. Esse era o partido dos governistas, dos militares, tá? O partido Arena. E o MDB, você coloca um P hoje, ele fica conhecido, PMDB, só que voltou a MDB agora, né? Que é o Movimento Democrático Brasileiro. Ele era o que a gente chamava de, entre aspas, oposição. Por que entre aspas, professor? Porque a gente sabe que a oposição verdadeira, ela era censurada, como está no nosso slide ali acima, tá? Então, a gente sabe que existia uma perseguição, tá? Para a real oposição. Então, quando eu falo ali, ó, em MDB e Arena, eram partidos que eram permitidos existirem dentro do Brasil para gerar uma sensação de falsa democracia. Censura aos meios de comunicação, aos filmes e à música, era uma característica da ditadura militar. Se tiver tempo, vai ver lá as músicas que burlaram a censura, né? Tem algumas canções da MPB brasileira, a gente não tem tempo aqui de ficar vendo isso. Vai em casa, dá uma olhada, coloca lá uma playlist para você, enquanto estiver no chuveiro tomando banho. Espionagem, tá? O SNI, o Serviço Nacional de Informação, fundamental em qualquer ditadura é isso aqui, né? Então, serviço de espionagem, sobretudo para subversivos, perdão, né? Para agentes que poderiam colocar em risco a governabilidade. Então, o Serviço Nacional de Informação era responsável por, enfim, saber quem era inimigo do regime ou não, tá? Essa parte mais de inteligência. Análogo hoje nós temos a ABIN, né? Agência Brasileira de Informação, beleza?
E nós tínhamos também o DOPS, aí sim o braço físico ligado à Polícia Civil, que era o Departamento de Ordem Política e Social, e o DOI-Código, o Departamento de Operações e Informação, Centro de Operação de Defesa Interna. Esses dois organismos aqui, eles realmente faziam a operacionalização do que o centro de espionagem passava. Tá? Então o Serviço Nacional falava, olha, tem subversivos em tais lugares. Quem ia lá, prendia, torturava, sumia com essas pessoas, era o DOPS e o DOI-CODE. Que vale ressaltar para vocês, era ligado à Polícia Civil. Ou seja, parte dos chamados crimes da ditadura militar, não necessariamente eles têm a mão direta dos militares, mas a Polícia Civil, não sei se vocês sabem disso, tá? Ela era, digamos assim, era um braço da Polícia Civil, o DOPS e o DOI-CODE, tá bom? Isso mostra, mais uma vez, que essa ditadura ela é civil e ela é militar. Prisões, torturas e mortes também fizeram parte desse processo, tá? Para prova de vocês, é ditadura civil militar, não é só ditadura militar. Ah, professor, eu não acredito que seja uma ditadura. Gente, para a prova da UEL, cada um com a sua opinião, depois a gente debate e tá tudo certo. Para a prova da UEL, foi uma ditadura civil-militar, tá? Uma imagem, né, no pau de arara, um instrumento de tortura, uma imagem forte, né? Alguns grupos, como União Nacional dos Estudantes, Ligas Camponesas e sindicatos, eram os principais alvos. Trouxe alguns atos institucionais só de exemplo para você. O AI1, o que ele fazia? Caçava mandatos políticos, demitia funcionários não ligados à lógica dos golpistas, daqueles que perpetraram o golpe, tá? A eleição indireta para presidente, ou seja, nós não votávamos mais, tá? Esse é o ato institucional 1, considerado um golpe contra a ditadura, né? Nós tivemos alguns outros atos institucionais, o ato 2, por exemplo, extinção dos partidos políticos, ou seja, só 2, né, que eu acabei de trazer para você. Eleição indireta para presidente, ou seja, não se vota mais para presidência. Reforço do poder executivo, tira o legislativo e o judiciário. Eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais, ato 3, né? Em 67 eles fazem uma nova constituição com autoritarismo, com confirmações dos atos institucionais. Tem o PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do governo. Gente, o Brasil cresceu nessa época, isso são números, tá? 11% ao ano, beleza? Porém, esse crescimento vertiginoso, que é comparado ao PIB da China, tá? Foi feito a partir de várias obras, né, várias licitações, e isso posteriormente gerou problemas econômicos, inflação no Brasil, até a criação do real, que aí sim a gente teve uma maior tranquilidade. O plano de ação econômico visava controle de gastos, congelamento de salários, para poder cair a inflação, tá certo? Então era um dos objetivos, era a queda da inflação que vinha alta desde a construção de Brasília na década de 50. Gente, e ainda, né, o governo Costa e Silva vai ser marcado ali pela Frente Ampla, políticos famosos como JK, Carlos Lacerda, Jango, que eram inimigos, vão se unir porque apoiaram a ditadura no começo, mas perceberam que ela estava se prolongando. Outra coisa, 1968 é um ano importante para a história global. Eu tenho a greve na Universidade de Paris, eu tenho a morte de Martin Luther King nos Estados Unidos. E no Brasil, né, eu tenho a passeata dos 100 mil contra a ditadura e a morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, aquela imagem famosa que mostra o Chico Buarque, o pessoal nas manifestações, tá? 1968 ferveu no mundo e ferveu no Brasil. Guerra também, né, no Vietnã, foi um ano bem complicado. Oposições também, nós tivemos a oposição no campo musical, teatro, cinema. Expoentes dessa época, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, mas também tivemos oposição armada, movimento MR8, entre outros também, pessoas que pegaram em armas ali, né, para lutar contra a ditadura, chamados de guerrilheiros da época, né? 68, como eu já disse para vocês, nós temos o AI-5 que vai aumentar o poder da ditadura e o objetivo, como eles diziam à época, era manter a revolução, beleza? Gente, ato institucional 5, só pra gente fechar a aula aqui, ele é o grande marco, tá? É o grande marco da ditadura e do que eles chamam de anos de chumbo, que foi realmente um momento onde as liberdades civis estavam bem restringidas, onde eu não realmente poderia dar as minhas opiniões políticas tranquilamente, se elas fossem antagônicas ao regime, tá?
Mas o mais importante, eu não tinha eleição nem no campo municipal quase, foi bem complicado, tá? Então foi um ano ali, 68, o ato institucional 5, concentrava muito poder na mão do presidente da República. Então por ter essa característica, né, as provas também gostam, que você saiba o que é o ato institucional, já expliquei. Não pegou muito bem? Volta essa aula que ela é densa, ouve de novo. Se você pegou bem, você sabe que o ato institucional, então, ele vai ter qual função, né? Legitimar as ações do governo. E sobre o ato 5, vamos fazer o exercício agora. Com relação ao funcionamento do Poder Legislativo, qual ação o ato 5 possibilitava? Suspender direitos dos parlamentares de falarem na tribuna? Não. Suspender apenas o mandato de parlamentares acusados de ligação com o terrorismo? Não. Suspender apenas os mandatos dos parlamentares comunistas? Esses já foram suspensos em 64. B. Fechar apenas as câmeras municipais de vereadores? A. Fechar o Congresso Nacional por tempo indeterminado. Por isso que é considerado um golpe na democracia, porque o legislativo, aquele que monta as leis, no nosso Brasil, foi fechado em 1968, tá bom? Ato institucional é um tema que geralmente pode aparecer na sua prova. Beleza, gente? Tivemos aí uma análise de pente fino pelos aspectos econômicos, sobre oposição, contexto do golpe, modus operandi, Serviço Nacional de Informação, DOPS e DOI-CODE, a diferença entre o SNI e o DOI-CODE. Então foi bem completo, tá? É um tema assim que a UEL, ela tende a gostar. Então presta muita atenção, assista mais de uma vez essa aula e eu tenho certeza que você terá ali, né, a sua recompensa muito em breve nessa prova. Beleza, gente? A gente se encontra para comemorar a sua aprovação na UEL, a sua conquista, beleza? E se não for assim, estamos aqui a seu serviço dentro do curso Saber para melhor atendê-lo nas nossas aulas. Beleza, gente? Ó, beijo no coração e a gente se encontra em breve. Fui!